Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Esse daqui é mais um vídeo do projeto de extensão Filosofia para Todos. E hoje nós vamos fazer agora o segundo vídeo, né, dessa série de vídeos propostos aqui, que é Diálogos sobre a Fé, né? Em vez de propor aqui um sistema muito fechado de um estudo, eu propus alguns temas que transversam a filosofia da religião e que nós podemos hoje trabalhar, né? Desses temas que segue a lógica da nossa introdução à filosofia da religião é o tema da mística ocidental, né? Vamos trabalhar um pouco esse tema, levando em consideração que nós temos aqui um ambiente limitado de interação, então a gente vai trabalhar em cima de algumas objetividades, né? E tentar dar algumas exemplificações utilizando vídeos e outras ferramentas que possam ser interessantes para a nossa reflexão. Bom, parte da nossa reflexão hoje ela vai ser dada por uma espécie de releitura da tradição ocidental da mística, tá? O Ocidente ele é conhecido justamente por ter uma separação de laicização do que é o sistema religioso, né, o sistema mítico religioso e o sistema filosófico lógico, né? Então a gente tem aí uma tradição muito cara de testemunhas, né, da nossa passagem de uma teoria do mística e uma teoria do logos, né? Bom, essa passagem, como eu salientei, ela é uma passagem que não se dá muito claramente na antiguidade, né? Na antiguidade não existe uma divisão, o essencialmente religioso, o essencialmente filosófico, o essencialmente científico, então não existe essa divisão, essa distinção muito clara no pensamento grego, né? Desde os pitagóricos até propriamente os neoplatônicos, existe uma tentativa ou então uma natural relação entre esses pontos divergentes da especulação e da mística, da religião, ou mais propriamente que seria uma, uma, uma contraposição entre o que é o objetivo e o subjetivo, na tentativa de unificação justamente dessas duas coisas, né? No primeiro vídeo a gente pode refletir de passagem esse objeto da filosofia da religião como um objeto muito complicado de ser estudado, justamente porque ele pressupõe a especulação, né, como uma forma óbvia de exposição, né, uma forma natural de exposição, e pressupõe a subjetividade, né, como uma forma inacessível de verificação, porque ela diz respeito justamente a um apelo ontológico, né? E esse apelo ontológico da subjetividade, que é muito pouco percebido na antiguidade. Então a gente não tem essa distinção tão clara. A tradição mística ocidental, a gente pode fazer uma alusão antropológica sobre isso, que nós podemos dividir a mística ocidental em três tipos de mística que fazem parte da tradição constituída sobre o cristianismo, né? E uma mística seria uma mística especulativa, uma mística mistérica e outra mística que é a mística profética, né? As duas primeiras elas são encontradas e pensadas pela filosofia, e a última ela é propriamente uma dimensão mais propriamente cristã, né? E também muito mais objeto de estudo da teologia do que propriamente da filosofia. Bom, a nossa intenção aqui não é desgastar sobre esse ponto de vista o que seria o fenômeno da fé, né? Mas é fazer com que
por meio dessa ordem de objetos do mistério, a gente possa fazer uma introdução justamente a esses três tipos de expressão da mística ocidental. Tá? Essa divisão ela não é proposta por mim, é uma divisão clássica da antropologia de Limavashe, que é um padre católico, portanto, que dedicou muito da sua vida para a escrita de uma antropologia que pudesse abarcar esse sentimento religioso. Nosso primeiro ponto de debate dentro do sistema do Limavashe vai ser uma divisão que ele faz entre dois tipos de mística, né? Três tipos de mística, aliás. Esses três tipos de mística são as três formas com que o Ocidente lidou com o mistério, né? Com o fenômeno, né, que antropologicamente pode ser dado por várias condições, né? O Númenor de Rudolf Otto também diz respeito justamente ao tratamento do mistério e o fenômeno propriamente dito. Bom, e o Limavashe vai fazer a divisão entre, como eu estava dizendo, três formas de mística, né? Uma mística especulativa, uma mística mistérica e uma mística profética, né? As duas primeiras, elas dizem respeito ao objeto de estudo propriamente filosófico da tradição ocidental grega, mas o último é propriamente cristão, né? A mística profética. Então ela é dentro da teologia católica, professada pelo Limavashe, uma forma, né, particular de análise autoanálise da religião quanto ao seu objeto, ou seu fenômeno do mistério, né? Bom, o nosso primeiro sistema, né, de divisão proposto é a mística especulativa. O Limavashe faz aparecer dentro dessa mística especulativa toda a tradição filosófica, né? Porque toda a tradição filosófica tem uma reflexão a respeito do mistério, né? Essa divisão que vai gradativamente ocorrendo, ela vai ser, na mística especulativa, uma dialética natural, né? Essa dialética natural que o Limavashe propõe é uma dialética de condução da subjetividade ao transcendente, né? Ou ao sobrenatural, digamos assim. Então, a primeira mística, ela é um produto filosófico propriamente dito, e é a tentativa mais natural do homem, né, dentro da sua racionalidade, é pensar o mistério enquanto tal. Portanto, é um pensamento sobre o mistério, né? É um pensamento, é uma especulação sobre o mistério. Essa especulação, ela é uma especulação pobre, por sua natureza, de uma essência, digamos assim, subjetiva do objeto do fenômeno. No momento da filosofia anterior à filosofia, à teologia cristã, no caso, né? Então, o rol de pensadores da filosofia especulativa são todos eles, né? Mas a gente pode aqui tentar fazer uma digressão dentro da filosofia especulativa, dentro de alguns teóricos, né? É claro que vai ter um certo anacronismo se a gente for tentar comparar a noção que nós temos de absoluto dentro de uma doutrina religiosa e o absoluto que nós temos dentro de uma teoria filosófica, né? Ele se contrapõe em alguma medida enquanto existe uma certa limitação do que seria a nossa dialética natural, né? Enquanto a filosofia ela tenta se constituir dentro de uma dialética onde o logos aparece pela comunicação dentro de uma estrutura que é aparentemente abstrata, né? Então, nós construímos a ideia do ser dentro de um pensamento abstrato, né? E isso vai reverberando dentro da antiguidade a ponto de se dizer, bom, isso daqui é filosofia e isso daqui é religião, né? Então,
o absoluto vai ter uma dimensão na filosofia que é uma dimensão exterior, né? Uma dimensão exterior, mas uma dimensão exterior cuja estrutura vai ser dada pela descoberta da interioridade, né? O relato platônico, né? O relato platônico é um relato da descoberta da interioridade e Sócrates também vai ser um desses descobridores, né, da segunda navegação, né? E aí vai ser uma redescoberta da filosofia no interior da vida política, né? No interior da própria comunicação, portanto. Então, bom, o Platão vai tentar fazer uma forma de que a linguagem ela corresponda ao logos, né? Ela, aliás, vai exaltar essa forma de, de descoberta do ser, né? E vai dar para ele, vai tentar, né, fazer uma unidade aí entre o que é o sensível e o inteligível, né? Transformar bom, pelo menos tentar justificar como as coisas que são cognoscivas, né? Como nós podemos pensar as coisas sensíveis através do que elas realmente são, né? E aí vai falar de que elas são, na verdade, cópias da nossa de conceitos puros, de ideias puras, que estão, bom, sobre a nossa análise, né? Sobre o nosso percrustinho da vida real. E aí a gente vai ter, portanto, uma outra ideia, né? Uma ideia de uma cultura fechada, que é a cultura grega, e a ideia do absoluto dentro dessa cultura como uma dimensão desvelada na especulação, né? Desvelada na dialética. Todas essas ideias da especulação como uma forma de diálogo, né, que vai contemplar a realidade de uma forma não mais religiosa, mas analisando uma nova espécie, né, de dialética possível para a interpretação do mundo. E vamos pular aí um pouco para o neoplatonismo, né? O final do neoplatonismo a gente tem Pseudo Dionísio, que faz uma miscelânea, né, de autores, né, sejam do neoplatonismo, né, sejam da escola de Amônio, né, seja de outras escolas, como a pitagórica, né. Então, assim, existe aí algumas variações dentro da escrita especulativa, porque já quando ela passa para a mão de Pseudo Dionísio e para a mão de Plotino, ela já tem uma reconhecida esfera mística, né, que é um entrelaçamento da vida com a vida do corpo com a vida do espírito, digamos assim, né? Haveria uma tentativa de que essas coisas se harmonizassem, né, dentro de uma lógica, e essa lógica com Plotino vai ser uma lógica de processão, né, uma tentativa de unificação do homem ao uno, né, do homem ao que é além do ser, né. Quem vai fazer essa lógica especulativa, quem vai fazer essa mística especulativa ocorrer de uma forma mais bem acabada para uma interpretação de espírito cristão vai ser o Pseudo Dionísio, né? Então, dentro da dialética negativa do Pseudo Dionísio, a gente vai ter essas características elencadas para tentar adjetivar o absoluto. Então, o que ele fazia? Ele pegava adjetivos para o absoluto, né? O sumo bem, a suma da justiça, o belo, né? O sumo belo, né? O sumo justo. Então, tudo isso ele colocava no máximo do seu expoente adjetivado e logo depois, negava tudo isso como um adjetivo dentro desse absoluto. O que ele faz aparecer dentro desse contraste é um tipo de princípio insondável da realidade, né? Um princípio insondável da natureza,
é um outro absolutamente outro, né? Um outro absoluto. Essa tentativa de superação do natural para algo que é elevado, portanto está acima do que é o naus, né? O nons, né? Que é o nosso princípio de alma, né? Está emanado de um princípio sobrenatural, né? Que seria um princípio do uno. E esse princípio sobrenatural acaba sendo também um princípio natural dentro, pelo menos, do neoplatonismo, porque vai haver aí uma ligação profunda entre o que é o inteligível e o que é o sensível, né? Uma vai ser responsável pela existência do outro sem se diminuir, e o retorno para esse outro é um retorno do sensível ao inteligível, partindo da própria experiência da psique, do náusea do uno, né? Essa seria uma escalada, né? Um retorno exático dentro das teorias místicas que vão surgir aí no final do neoplatonismo, né? Então a gente tem depois o resgate de toda essa conversa pelo Agostinho, né, que vai fazer nas Confissões um tipo parecido de mística, só que aí sim revelando o papel da subjetividade ou do ego, né, do ego pensante dentro da fé, portanto dentro de uma relação com o absoluto também, onde vai haver também um tipo de negação, né, é conhecida aquele conhecido argumento de Agostinho, que Agostinho olha para as coisas, olha para o mar, olha para o céu, olha para as estrelas e pergunta onde que Deus está, e não encontra nada, e depois vai para o interior tentar perguntar no interior o que seria Deus. E ele vai começar a distinguir o que é só psique, o que é só naus, do que é o absoluto, né? Então aí vai haver uma dialética negativa também, Agostinho, depois e essa dialética vai estar baseada no neoplatonismo, e depois o Tomás de Aquino vai partir de um pressuposto mais aristotélico, usando a dialética natural para poder fazer isso na súmula contra os gentios. Ele vai mostrar ali um domínio dialético para poder mostrar 5 vias para o conhecimento de Deus. Apesar de que essas 5 vias para o conhecimento de Deus, elas têm a sua limitação, porque elas são simplesmente uma estrutura lógico-natural para tentar intuir essa presença do absoluto, né? O que eu gostaria de fazer agora era uma indicação, né, de, de filme, para quem gosta de filme, né, para quem quer assistir, que é Asas do Desejo, né? Por que eu indico esse filme? Para tentar pensar um pouco a ética, a mística especulativa. É porque ele é um filme que tem uma pegada neoplatônica, né? Quando a gente vai ver o filme, né, o que é mais ou menos a sinopse, né? Um anjo, né? São vários, na verdade, né? Vários anjos. Existem uma outra esfera da existência, do real, digamos assim, e eles procuram, né? Eles convivem entre nós, né? E procuram uma procuram conseguem ler o pensamento das outras pessoas, né? Conseguem ler o pensamento das pessoas normais e ficam o dia todo procurando momentos espirituais autênticos dentro da fala das pessoas, do dia a dia das pessoas, né? Esses momentos autênticos são momentos puramente reflexivos e estéticos, né? São apreciações estéticas da vida num tipo de fala espiritual para si, né? Então essa beleza que os anjos vão procurar dentro das pessoas, esses momentos espirituais que as pessoas têm durante a vida, seriam eles anotam no caderninho, né? E aí nesse caderninho eles vão falando no final do dia, um conversando um com o outro. Olha, hoje eu vi isso, hoje eu vi aquilo. Tem um filme remasterizado que é a Cidade dos Anjos, né?
A Cidade dos Anjos é justamente isso, né? E esse momento de anotar esses momentos espirituais ou momentos mais elevados da vida humana coincide um pouco com que o neoplatonismo vai tentar perceber, que é justamente esses momentos onde a nossa psique ela é transcendida, né, para um espaço ou para uma dimensão espiritual mais profunda da realidade, né, mais profunda e superior a essa realidade, né? Se os anjos estão lá, né, observando esse momento, não é factível, mas o que é interessante da reflexão é que, em consciência desses momentos, a gente pode pensar um pouco além, né? A gente pode pensar numa realidade onde o que nós, né, pensamos e o que nós sonhamos durante os nossos momentos tristes, durante as nossas angústias, as nossas divagações intelectuais, tem uma essência de beleza, de uma essência que é interessante para nós mesmos e nos faz perceber uma realidade espiritual, né, dentro da nossa experiência de seres de estar vivo. Então essa vai ser a nossa uma reflexão que esse filme vai trazer, né? E aí, quando a gente pensa na dialética especulativa, a gente pensa justamente nesse momento de reflexão profunda de si mesmo, né? Esse momento de desconexão com uma natureza simples e sem sentido, né? Uma natureza forme, e vai pensar em finalidades, em formas onde o inteligível e o sensível se tocam, né? Onde a nossa existência finita se toca com uma existência ou com uma forma mais absoluta, mais abrangente, né? Esse seria o princípio do pensamento, mas seria o princípio também da unidade. Seria o princípio que nos revelaria o estar conosco, né? Mas nos revelaria também a necessidade de estar com todos, né? De existir e de se perceber com todos, né? Essa, essa é a lição que talvez o filme nos revele, e a gente pode pensar que isso faz parte da especulação, porque justamente é uma parte integral do indivíduo rumo a um mundo espiritual que é mais acessível pela lógica, né? Então, a lógica, como uma capacidade de entendimento, vai depois desdobrar essa existência fática, né? Então, o vídeo hoje vai resumir nisso. Agradeço todo mundo que está assistindo, ouvindo, alguma coisa que não entendeu bem ou que queira discutir melhor. Eu deixo aqui os comentários abertos, peço também para que entre em contato comigo de qualquer forma, né? Que possamos então continuar, né, nesses diálogos, pretendendo aqui postar alguns outros vídeos e outras reflexões referentes a esses tipos de assunto. A gente sabe que não é um assunto muito simples, né? É um assunto que não é minha intenção aqui tratá-los, mas a minha tentativa vai ser um pouco tentar fazer com que coisas simples se tornem um pouco mais complexas do nosso ponto de vista, né? Que percepções simples da, das dimensões problemáticas da filosofia da religião apareçam, que esses problemas apareçam com certa gravidade, né? Mas ainda em forma inicial, né? E nós estamos aqui tentando fazer um tipo de filosofia para todos, então vou tentar também não tocar nos assuntos mais robustos dessas teorias por conta do espaço. Então agradeço a todos e até a próxima.